dia, turma. Meu nome é Cauã e o nosso grupo vai falar sobre a Revolução de 1930. Eu vou começar falando pela introdução. Bom, eu vou falar sobre a política da República Velha, que durou ali entre 1889 até 1930. Durante a República Velha, o Brasil era totalmente dominado pela política das elites agrárias, que principalmente tinham os fazendeiros de café de São Paulo e Minas Gerais. Esse período ficou bastante conhecido e marcado pelo que se chamou de política dos governadores, que era basicamente um acordo em que o presidente tinham ali os governadores e os presidentes apoiavam os governadores, que eram ali seus aliados. E os governadores em troca garantiam o apoio político. As eleições dessa época eram muito manipuladas, com muitas fraudes e também o que era chamado de voto de cabresto, que era onde os eleitores eram pressionados ou até mesmo obrigados a votarem nos seus candidatos que eram escolhidos pelos poderosos daquele local. Os poderosos daquele local eram chamados de coronéis, que eram ali grandes donos de terras que tinham muita influência política. Esse sistema garantia que o poder continuasse na mesma mão das pessoas das elites, e o que tirava a participação total da população na política. E as maioria das plantações de café ficavam localizadas lá no estado de São Paulo, que com o tempo se tornou o estado mais rico e influente do país. A economia do Brasil naquela época dependia quase só do café. O país produzia tanto para vender nacionalmente entre os estados brasileiros, tanto para exportar para outros países, como Estados Unidos e outros países da Europa. Isso faz com que o Brasil seja um dependente do mercado externo. Ou seja, o Brasil dependia muito da venda de café para os outros países, especialmente os mais ricos. Por isso, se esses países parassem de comprar ou até mesmo entrassem em crise, o Brasil iria sofrer muito, porque não tinha outras fontes fortes de renda. Oi, gente! Hoje eu vim falar as causas da Revolução de 30. Pra quem não sabe, existia a política do café com leite, que era basicamente Minas Gerais e São Paulo revezando no poder. E a primeira crise foi uma crise oligárquica, que aconteceu o seguinte: tinha um presidente, que na época era o Washington Luiz, e ele indicou outro paulista como seu sucessor, que no caso era Júlio Prestes. E com isso ele rompeu o acordo, porque era pra ter indicado alguém de Minas Gerais e não de São Paulo. Minas Gerais, insatisfeita com o acordo, fez uma aliança liberal com a Paraíba e com o Rio Grande do Sul. A segunda causa foi a aliança liberal e a indicação do nosso querido Vargas ao poder. Porque assim, né, ele foi indicado ao poder e João Pessoa foi indicado como seu vice. E na proposta deles de campanha, falavam que eles iriam moralizar a política, que iria ter voto secreto, justiça eleitoral e essas coisas assim, e desestabilizou, né? E a terceira causa foi a crise de 29, que assim, o nosso café perdeu valor, Vargas ainda tentou equilibrar, queimando um monte de saca de café, só que mesmo assim não deu certo, porque muitos pequenos produtores faliram, e São Paulo ficou com a base de poder bem fraca depois disso. A quarta causa foi o assassinato de João Pessoa, que assim, mesmo sendo assassinato por um opositor pessoal seu, na época eles investigaram como um crime, político, né, como um sinal de opressão da velha república, o que, assim, revoltou a população e foi só um estopim para começar um movimento armado. Oi, gente! Hoje eu vou explicar sobre como se deu a Revolução de 1930, que foi um momento muito marcante na história do Brasil. Na época da chamada República Velha, o Brasil era governado por um esquema político conhecido como política do café com leite, em que os presidentes se revezavam entre São Paulo e Minas Gerais. Mas isso começou a incomodar os outros estados, principalmente o Rio Grande do Sul e a Paraíba, que se sentiram deixados de lado. Com tudo isso, a revolta se espalhou pelo país, principalmente no sul, e em 1930 começou a Revolução. As tropas marcharam contra o governo, o presidente foi deposto e Getúlio Vargas assumiu o poder, dando início a uma nova fase na história do Brasil. Quando chegou a hora de escolher o próximo presidente, muita gente esperava que Minas indicasse um novo candidato, já que São Paulo já tinha indicado o anterior. Só que isso não aconteceu, e o grupo no poder apoiou outro paulista, o que causou a revolta. Foi aí que surgiu a Aliança Liberal, formada por Minas, Rio Grande do Sul e Paraíba, com o objetivo de acabar com esse domínio dos mesmos grupos políticos. Eles lançaram Getúlio Vargas como candidato à presidência e João Pessoa como vice. Nas eleições, um outro candidato acabou ganhando, mas a oposição acusou o governo de fraude. A tensão aumentou ainda mais quando João Pessoa foi assassinado em julho de 1930. E mesmo que o motivo tenha sido pessoal, o fato foi usado como justificativa política para se revoltar contra o governo. E pessoal, eu vou falar sobre a chegada de Vargas e o governo provisório.
Teve como medidas iniciais o fechamento do Congresso Nacional para controlar as oposições políticas, a extinção dos governos estaduais, onde Vargas nomeou interventores federais de todos os estados, substituindo os antigos governos eleitos. Os interventores, muitas das vezes, eram alguns militares ou civis alinhados com Vargas, e substituíram as antigas oligarquias estaduais que dominavam regionalmente. E aí começa a centralização do poder, que até então era o Rio de Janeiro, e fortalecendo o governo federal em detrimento das autonomias locais. E teve com isso o novo propósito do Estado, que foi o incentivo à industrialização para diversificar a economia e reduzir a dependência da agricultura exportadora, o fortalecimento do poder central para promover a modernização econômica e política do país e foco na modernização econômica, com menos dependência da agricultura exportadora e maior desenvolvimento das indústrias nacionais. Bom dia, meu nome é Christian Matheus e eu vou apresentar sobre as consequências da Revolução de 30. Com o fim da República Velha e da política do café com leite, iniciou um novo período, a Era Vargas, que ocorreu entre 1930 e 1945. Ocorreu pontos importantíssimos, como reformas sociais, lei trabalhista, o salário mínimo e os direitos dos trabalhadores e sindicatos, basicamente a criação do CLT. Temos também um ponto importantíssimo, que foi a Constituição de 1934. Vargas organizou uma Constituinte em 1933. Na Constituição de 1934, Vargas trouxe direitos importantíssimos como o voto secreto, o voto feminino, a justiça eleitoral e as leis trabalhistas, conhecido como CLT, que existe até atualmente na sociedade. Com a cessão do autoritarismo, em 1937, Vargas dá um golpe e instaura um novo Estado. O que foi isso? Foi uma ditadura que ocorreu até em 1945. Temos também as Forças Armadas, que foram importantíssimas para auxiliar Vargas na consolidação do seu poder. As Forças Armadas elas ganharam muito poder e prestígio e passaram a ser um ator indispensável e importante da política brasileira. A Revolução de 1930 é considerada o início da militarização e do poder civil no Brasil. Temos também os personagens chaves, que foi ele, Getúlio Vargas, conhecido como protagonista, foi o líder da Aliança Liberal e da Revolução, conhecido também como o pai dos pobres, tornando-se chefe do governo provisório. Temos o Washington Luiz, que foi um presidente deposto. Temos também Júlio Prestes, que ele foi eleito em 1930, só que ele nunca assumiu. Temos João Pessoa, que foi o vice de Vargas, conhecido por seu assassinato e transformado em Martin. Para quem não sabe, Martin é um símbolo de revolução, uma revolução. Temos Oswaldo Aranha, que foi um importante nome para tanto tempo a consolidação do poder, que foi o político diplomata gaúcho, articulador dessa revolução toda. Temos com eles os líderes militares do movimento, que também foram importantíssimos na Revolução de 1930 para Vargas ficar tanto tempo no poder. São eles os generais Goiás Monteiro, Miguel Costa e Tasso Fragoso. E assim, agradecemos e encerramos a nossa análise por aqui, da Revolução de 1930, que foi um divisor de águas na história do Brasil. Agradecemos a todos e a atenção, e esperamos ter contribuído para a melhor compreensão como que foi e como ocorreu essa Revolução de 1930, protagonizada por Getúlio Vargas, conhecido como o pai dos pobres.